Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Os ambientes de radicalização acabam por tornar sempre muito difícil abordar qualquer temática ou problemática, fazendo com que as posições se acabem por extremar e fazendo com que qualquer assunto acabe por criar a sua tribo e a tribo contrária. Muitas vezes a solução está no meio. Muitas vezes os problemas que uns dizem que existem, outros dizem que não existem, existem mesmo. Podem não ter a dimensão que uns afirmam, mas estão lá, necessitam de ser resolvidos. E quando olhamos para a sustentabilidade, temos que ter bom senso. Se é verdade que, assistimos, por exemplo, alguns governos a taxar, e peço desculpa pela palavra, os puns das vacas, também é verdade que até há alguns anos não víamos golfinhos a passear à entrada do estuário do Tejo e hoje vemos, porque alguma coisa foi feita. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. E falemos então de sustentabilidade. É verdade que nós temos que ter o nosso planeta em atenção, é verdade que temos que olhar para a poluição dos rios, é verdade que temos que analisar como é que é possível olharmos para o corpo de seres humanos e encontrarmos microplásticos. Mas também é verdade que nós resolvemos o problema da camada de ozono. Alguns de vocês, se calhar, não se lembram dessa situação. Também aconteceu. Houve bom senso, existiram políticas, todos nós fizemos alguma autocontrição e nos responsabilizámos por resolver esse problema. E sabe uma coisa? De facto foi resolvido. O que não pode existir é a criação de mitos. O que não pode existir é também a criação de teorias da conspiração. O que tem que haver é bom senso, mas infelizmente, no ambiente que vivemos, política e socialmente, na atualidade, bom senso é uma coisa rara e que vale cada vez mais ouro. Digo eu, que não percebo nada disto. Volta ao nosso estúdio. O nosso convidado de hoje é uma estreia absoluta em estúdio, mas não é uma estreia em conversa connosco, uma vez que participou numa gravação que fizemos no Instituto Piaget, quando do Summit de Gestão. João Maria Botelho é jurista pela Nova, é um Global Shaper, é fundador de um movimento jovem da ONU, protocolado com a Associação da ONU em Portugal. É também uma das figuras de menos 30 ou under 30 da Forbes relacionada com a sustentabilidade. Mais uma série de atividades que o João tem e que passaríamos pelo menos metade do programa a falar sobre ela. João, obrigado por estares aqui connosco. Aqui, e por causa do teu currículo, uma vez mais, como é que tu te envolves em tanta coisa e como é que tu te envolves com temas como sustentabilidade, literacia financeira, porque é que isso são preocupações tuas? Aqui ao Isto é o Povo a Falar, pelo convite, aqui a estrear pela primeira vez o estúdio, reunimos-nos no Gestão Piaget e tivemos a nossa possível conversa, portanto está aqui a continuação. Eu gosto muito de me envolver nestas temáticas porque eu acho que hoje em dia nós temos os jovens em bolhas. E quando eu sinto que há uma zona onde é possível implementar coisas construtivas, eu gosto de me munir dos conhecimentos que eu tenho vindo a adquirir, quer seja com os meus cursos, quer seja com as minhas especializações, participações em diversos fóruns, e trazer esses temas que muitas das vezes ficam parados ou que são tomados por outras partes e trazê-los para efetivamente termos este diálogo construtivo e não este diálogo extremado que vimos na introdução do programa, porque ele é real e ele existe.
A chave, e toda a gente que me conhece me costuma perguntar: João, o teu dia tem 24 horas, como é que tu consegues pôr tudo a acontecer? São vários chapéus e hoje em dia, quando vamos falar a conferências, põe logo a inserir biografia aqui. Eu fico sempre o que é que eu vou pôr, porque há tanta coisa para pôr. A chave é a organização e acima de tudo, acho que é a paixão. Porque é aquele ditado: quem corre por gosto não cansa, e se efetivamente pensarmos que estamos a fazer coisas benéficas, que estamos a impactar a vida dos outros, quer seja um pouco, ou às vezes recebo várias mensagens ou e-mails, continua assim, não sabia qual era o caminho que eu ia fazer, agora acho que a sustentabilidade é para mim, ou a inovação, ou o direito. Portanto, eu fico muito contente de conseguir mobilizar esses jovens para causas que são efetivamente benéficas e frutíferas, porque para haver disparate já existe muito por aqui. E talvez utilizando já esta parte, a parte inicial, porque há uma grande diferença entre aquilo que eu vejo que é a postura e as atividades das tuas associações e dos movimentos que tu lideras ou co-lideras com outros jovens, com aquele ativismo climático que vemos a destruir muitas vezes património de todos. Não é? E deixa-me parar-te já por aí, porque quando começam a dizer vamos apresentar João o ativista, eu não me considero o ativista, pelo menos ativista no sentido tradicional. Eu considero-me um acionista. Há um conceito que é o actionism, que é fazer a ação ou promover a ação com os outros. Portanto, eu, mais do que um ativista, sou um acionista no sentido de mobilizar a ação. E é muito por aí que passa, porque nós, deixa-me puxar aqui a brasa à Generation, que é um movimento de jovens internacional protocolado com a United Nations Association de Portugal. Como é que surgiu isto? O movimento surgiu no ano passado, quando foi preciso levar um projeto à COP no Dubai, íamos ter um pavilhão de Portugal lá, e a direção da UNA disse: João, faça ao movimento extremado que estamos a ter. Era aquele momento, não sei se se lembram, a tirar as tintas, sentarmos-nos no chão, bloquear as autoestradas, pôr as mãos nos aviões, e eu já tinha algum passado na sustentabilidade, e disseram-me: vamos então pôr uma equipa, vamos montar uma equipa, e foi aí que eu montei a minha equipa. Escutei vários jovens de várias idades, 18 a 30, para saber quais eram as preocupações que eles tinham. Escutei isso tudo, pus tudo num charter, fizemos um vídeo que foi apresentado lá no Dubai, no pavilhão de Portugal, e a partir daí começámos a criar ações e a fazer ações tangíveis, quer o nosso podcast, o Tomorrow Talks, que segue um bocado aqui o Isto é o Povo a Falar, que é uma conversa entre eu e uma outra pessoa, um CEO, um administrador, um ex-político, um governante, alguém que tem algo a agregar, e conversamos muito plenamente, reunimos antes, faço as perguntas que importam, às vezes para fazer esta capacitação e educação dos jovens, ou seja, como é que chegaste a CEO, como é que fizeste isto, como é que sabias que a determinado ponto da tua vida querias estar ligado ao setor público ou ao setor privado, como é que surgiu este diálogo. E depois o Climate Summit, que vocês também conseguiram estar lá a cobrir e foram uma força motriz na promoção das vozes que estávamos a criar. E efetivamente montámos com budget zero grandes quadros, uma tarde e uma manhã inteira sobre transição energética, a questão dos oceanos em Portugal, porque somos dos melhores, e a questão também da Sustainable Finance, para desmistificar que a sustentabilidade não pode ter retorno financeiro. Ou seja, as finanças sustentáveis é fazer decisões económicas e financeiras alinhadas também à sustentabilidade. Portfólio verde e também desmistificar esta ideia de que as empresas não têm um lado social e não podem ter um lado social. Não é o ponto número 1, mas uma empresa que se queira posicionar e queira manter como está a ter os grandes retornos financeiros, terá de agora estar mais transparente, estar mais cuidada e ter a certeza que que o que diz que faz efetivamente, para evitar a questão do greenwashing. Portanto, a Generation é um movimento de jovens que pretende motivar os outros jovens, porque há um estudo que diz, e nós todos sabemos, que se eu sorrir, a pessoa mais perto de mim estará mais propensa a sorrir ou bocejar. E o mesmo acontece com a energia. Se tivermos uma sala cheia de pessoas que estão sentadas e não fazem nada, é muito mais propenso do outro olhar e dizer: isto é o natural, o status quo é os jovens estarem desacreditados.
E eu quero muito combater essa vertente e quero combatê-la de uma forma educada, de uma forma construtiva. O que é que nós fazemos? Nós fazemos reportes para depois mandar às entidades, falamos e auscultamos os nossos eurodeputados. Por exemplo, estive agora em Bruxelas com a minha vice-presidenta, a Joana Chaves Batista, para o Youth Week. O Youth Week nada mais é do que um fórum que acontece todos os anos, que reúne 700, 600 jovens de todos os países da União Europeia e quero saber quais é que são os problemas que eles veem nos seus Estados-membros, como é que eles podem implementar as políticas que querem implementar, quais é que são os principais desafios que eles veem nas suas comunidades. Portanto, e eu não vejo estes ditos ativistas que querem mudar tanto o mundo nestes fóruns construtivos. Eu vejo-os mais nesses eventos que os vemos e não nos fóruns que realmente agregam. E não achas que, de alguma forma, esse tipo de ações viradas para perturbar a paz, no fundo, viradas algumas para destruir, e vou voltar a repetir, destruir património público, acabam por criar uma maior dificuldade ainda para o público em geral, Sim. ter a percepção da validade e da importância de olharmos para a sustentabilidade? Eu acho que esses movimentos, além de não agregarem nada, ainda continuam com a ideia pré-concebida de que os jovens não querem fazer nada. Porque é muito fácil eu acordar de manhã e ir atirar tinta a um sítio ou destruir estátuas, porque etc. e tal, do que efetivamente sentar-me, avaliar um conjunto de dados reconhecidos, quer pelas Nações Unidas, quer pelo Parlamento Europeu, quer pela UN Climate, quer pela UNCCC, ou seja, os documentos que estão provados dos cientistas, a legislação, a lei, olhar para ela e tentar ver qual é o lado positivo e qual é o lado negativo. Eu acho que isso dá trabalho e dá efetivamente trabalho. Posicionar-nos com bases sólidas e apresentar resultados tangíveis e palpáveis. Isso dá trabalho. Portanto, eu acho que esses tais atos em prol do não sei o quê são muito fáceis de fazer. Portanto, continua com esta ideia pré-concebida, que é aquela que eu tento desmistificar todos os dias, que é há um desinteresse muito grande pelos jovens. Eu acho que nos últimos 10 anos nós estamos a ter uma avaliação bastante positiva e estamos a pôr cada vez mais os jovens no centro da decisão. Não é a forma mais efetiva, não é a forma mais eficaz e também não está, e muitas das vezes tenho a noção que é para preencher cotas ou que é para dizer que os jovens estão, porque se os jovens estão à mesa, mas estão na mesa das crianças, não é, estão isoladas só para dizer que estão, isso não me preenche. Tanto que estou a ter agora a tentar discutir com o nosso Ministério do Ambiente e com a nossa Ministra, que parece ter uma posição bastante diferente da anterior, para levar jovens, por exemplo, às grandes discussões internacionais como a COP. Estamos agora a tentar ver se conseguimos que a Generation e que o grupo de jovens consigam ir à COP para fazer o quê? Há muito tempo tínhamos os cientistas com aquela linguagem bastante difícil de perceber o que era na realidade. Hoje em dia temos também os juristas e os advogados e os reguladores com aquelas linguagens que o jovem comum, o jovem cidadão comum, que não... Por exemplo, a gente precisa tirar gestão, direito, medicina, para estar nas causas e nos movimentos que importam à sociedade. Eu agora estive no Extreme Hangout, que é um movimento internacional que está na Índia, está nos Estados Unidos, está em todo lado, que agora veio para Portugal, já é o segundo ano que está, aconteceu agora em Cascais, que reuniu CEOs, uma panóplia de pessoas com ideias ricas, eu nem consigo... Acho que é muito bom que estes polos vejam Portugal como um ponto também fulcral de decisão. E eu vejo-os a virem cada vez mais cá para Portugal. Envolver os jovens nestes painéis, como, por exemplo, eu ir falar um painel, ter outras pessoas, quer o Presidente do Conselho Nacional da Juventude, quer ter pessoas que representam do IPDJ, fazerem estes diálogos, vemos que eles estão a inserir cada vez mais os jovens. Se nós formos ver a nível no regulatório, muitas das leis climáticas que há nos países nórdicos foram porque os jovens saíram à rua, mas saíram à rua com os pais e saíram à rua de forma educada, para que as pessoas consigam perceber que isto é um diálogo que precisa de ser feito em conversação com todos. E não foi à toa que eu mencionei, não foi inocente, a minha menção da camada de ozono. Não é a primeira vez
que vá ao mundo de uma forma geral se depara com algo que nós fazemos no nosso dia-a-dia que está a destruir um recurso e, neste caso, está a destruir algo que é um sistema defensivo até do nosso próprio planeta, que era a camada de ozono. Mas o que eu não vi nessa época foi esta... extremar, não é? Exatamente. Porquê é que achas que isto está a acontecer? A sustentabilidade já existe há muitos anos. O próprio conceito de sustentabilidade não é uma coisa nova. Eu hoje em dia vejo várias empresas, várias marcas, somos sustentáveis, somos sustentáveis. A sustentabilidade já existe há vários anos e a sustentabilidade é amiga do ambiente, isto é para ser amiga da sociedade, da economia, das camadas jovens, das camadas mais velhas. Por exemplo, em 1987, para mim, aconteceu um dos pontos mais importantes da sustentabilidade, que é o relatório de Brundtland. O relatório de Brundtland definiu a sustentabilidade como da mesma forma que eu a vejo hoje. Já surgiram vários tipos de contextualização da sustentabilidade, mas para mim o mais importante é o do relatório de Brundtland, que diz utilizar os recursos que temos à nossa disposição sem prejudicar aqueles que vêm à frente, ou seja, as outras camadas, as camadas que vêm a seguir, os jovens que vêm a seguir, os jovens que ainda cá estão. Isso não mudou. A sustentabilidade é a mesma. Depois tivemos os objetivos do milénio. A questão da erradicação da pobreza, que falávamos antes de estar aqui no estúdio. A questão de acesso à educação, acesso à cultura. Ou seja, a água. A água potável. Portanto, isso ainda existe. Portanto, tornamos a sustentabilidade num conceito ainda mais aberto à sustentabilidade social. Pronto, hoje em dia temos os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são 17. Que temos até de repensar como é que nós, Portugal, e como é que nós, mundo, estamos a avançar nestas ODS. Só para que as pessoas possam ter uma noção de que, de facto, a sustentabilidade, se calhar, está cá há milénios. Está. Há milénios. Está. Por exemplo, quando olhamos para o setor primário, para a agricultura, e quando vemos que as primeiras pessoas a utilizar a agricultura depois criaram aquele plantio de rotação, claro. O que é que eles estavam a fazer? A criar sustentabilidade. Ou seja, a deixar descansar um campo, a cultivar noutro, quando começámos a ver, por exemplo, também no setor primário, alternarem determinadas culturas. Cultivavam uma determinada cultura para depois colocar outra. E isso tem um benefício para o homem. Não é? A sustentabilidade é uma coisa que já existe há imenso tempo. Hoje em dia, e a forma como nós temos de a ver é que tem de evoluir. E acho que a sustentabilidade está a evoluir. Nós temos vários conceitos económicos, temos a economia regenerativa, que eu acho que é muito importante. Por exemplo, a economia regenerativa é muito à base do nature-based solutions, ou seja, as soluções que já existem na natureza. Por exemplo, na agricultura agora temos um conceito que é a agricultura regenerativa, não é? Para a utilização melhor do solo, da água, dos porque é muito mais fácil e acho que o modelo económico que nós seguimos pôs-nos a ideia na cabeça de que nós precisamos sempre de consumir mais e de procurar mais. Às vezes já o temos lá. E na agricultura, muitas das vezes, que é uma temática que é muito não falada, ou seja, a importância da agricultura em Portugal, a importância da agricultura, há muitos países que estão em desenvolvimento, porém são grandes polos de agricultura, de alimentos que serão necessários para a continuação de uma demografia que nós vemos que é cada vez mais ou seja, o nosso gráfico permite-nos perceber que teremos de ter algum tipo de adaptação à forma como nós vivemos. Não estou a dizer que temos de comer grilo ou que temos de andar a pé a todos. Não, estou a dizer é que tem de haver um consumer behavior cada vez mais de perceber o que é que aí acontece. E o conceito, só para terminar, o conceito da sustentabilidade agora tem de ser visto de uma forma holística, ou seja, ambiente, clima, economia e social. Mas ainda assim, eu continuo a achar, e creio que nisso estamos de acordo, não é? Que são comportamentos que nós já tivemos, mas que não criou as tensões que criaram neste momento. Nós já tivemos, por exemplo, as empresas de açúcar refinado a fazer publicidade e a dizer que o açúcar era bom para consumir. Neste momento, nós sabemos que o excesso do consumo de açúcar provoca, inclusive, problemas e doenças do foro mental. Portanto... Mas nós também sabemos que um dos principais problemas que nós temos hoje no mundo é a falta de informação ou a informação falsa. Nós estamos aqui, eu e tu, a falar aqui num contexto muito descontraído, a falar sobre sustentabilidade. Estamos a ter um diálogo construído, a querer entender a posição de um do outro, mas isto não é uma coisa corrente que aconteça no mundo. Há determinados tópicos que são tópicos bastante sensíveis. Eu acho que hoje a sustentabilidade é um tópico bastante sensível
pela captação que está a ter de vários polos. Por exemplo, a sustentabilidade nos Estados Unidos da América, para mim, que já estive, por exemplo, na Global Alliance for a Sustainable Planet, em Nova Iorque, onde quem me coordenava era o adjunto António Guterres, o Dr. Satya Tripathi. O que ele queria fazer era uma coisa muito, muito simples, que é ou seja, dinheiro dinheiro público para causas dinheiro particular para causas públicas, leveraging este nosso fomento para causas positivas. E nos Estados Unidos, eu vejo, é muito o diálogo esquerda-direita. A sustentabilidade é uma coisa muito esquerda-direita, é uma coisa muito republicanos e democratas. E quando nós partidarizamos ou politicamos muito um tópico, ele deixa de haver o fio de condutor. Eu não quero saber da tua opinião, tu não queres saber da minha, e vamos esquecer isto e siga para a frente que é jogo. Eu ouço os meus argumentos, tu ouves o teu, tu estás errado, eu estou certo, e não avançamos. Não achas que, de alguma forma, nos últimos tempos, o ênfase, e não sei se é a responsabilidade da comunicação social, mas o ênfase foi colocado tanto na emergência, e nós vemos até os títulos e as manchetes de algumas notícias na comunicação social que nos deixam, digamos, aterrorizados, e depois, se calhar, as coisas não são bem assim. Porquê que achas que... Ainda nesta temática que nós estávamos a falar da desinformação, nós estamos a falar no mundo global, no mundo tecnológico, no mundo interconectado. Eu, com o meu telefone, consigo estar em contacto com a minha equipa no Brasil, em Angola, no momento, mas estamos a falar no mesmo mundo onde estão a haver conferências mundiais sobre a Terra ser plana, sobre a questão do aquecimento global não existir, a questão de que... Portanto, nós temos ainda um grande movimento que, por muito que as pessoas queiram pôr debaixo do tapete como que não exista, existe, e há muitas pessoas que ainda vão neste jogo. Portanto, se nós aliarmos a falta de informação aos títulos que já muitas das vezes são exacerbados, ou que, por exemplo, são apenas... Mas aqui eu acho que é um bocado de um lado e do outro, João. É? Não. Essa é a tua opinião. Como é que eu hei de explicar? Por vezes parece-me que na sustentabilidade está a acontecer aquilo que está a acontecer na política. Ou estás de um lado ou estás do outro. Certo. E depois a comunicação social acaba por ir atrás e escolher também estar de um lado e exacerbar também eles próprios, claro, quando mencionam uma determinada coisa. Sim. E deixa-me só dar-te aqui, porque isto é curioso. Recentemente, e não é tema, mas só para tentar perceber porque é que eu estou a colocar esta questão. Recentemente há uma notícia bastante triste de uma mulher que foi violada por um motorista TVDE, que depois chamou outros dois amigos e violaram essa mulher. Foi apresentada a queixa, está a ser investigado. Não há mais nenhuma informação. Portanto, era um motorista TVDE e dois amigos. 2 dias depois, o atirador que tentou matar Donald Trump foi identificado como sendo branco. Percebes onde é que parece que a comunicação social às vezes não mantém o meio ou não mantém o bom senso? Eu acho que isso também é uma reflexão do facto de como está o mundo, e essas coisas acontecerem são bastante tristes, e eu fico bastante triste de perceber que isso está a acontecer no nosso Portugal e no nosso mundo. Mas é uma triste realidade. No que diz respeito à sustentabilidade, eu acho que o trabalho toca muito na educação e na capacitação das pessoas. Tal como os consumidores precisam de saber os seus direitos, também nós, cidadãos, precisamos de perceber o que é melhor para nós ou o que é que está a acontecer no mundo. E aí acho que a questão da capacitação, quanto mais cedo percebermos que a sustentabilidade não é apenas um conceito abstrato, que ninguém quer só, ou que é só a reciclagem, ou não que é só alterações climáticas sequer, não é? Portanto, a sustentabilidade é um mundo regulatório, é um mundo jurídico, é um mundo económico, e é um mundo que está para poucos. Poucos entendem, poucos percebem, poucos se identificam, poucos veem isto como algo que seja urgente. É urgente, sim, porém, se nós não fizermos coisas, não falarmos uns com os outros, não nos conectarmos, não tivermos agendas em comunicação, não virmos que a economia, que os direitos humanos, que tudo isto anda intersetado e de mãos dadas, se não tivermos diálogos integrados, se não percebermos o lado um do outro, se não tivermos fóruns como estes, onde falamos de sustentabilidade como um benefício à economia, por exemplo, nos Estados Unidos, o Donald Trump, quando foi presidente, saiu do Acordo de Paris, que em 2015 foi uma coisa que sentou os Estados a dizer isto é uma realidade e precisamos de a combater, precisamos de perceber o que é que está bem e o que é que está mal e progredir como um todo. Porque o mundo não é só a União Europeia nem os Estados Unidos, é como um todo.
E foi aí que nós nos sentámos. Ao sair de um acordo destes, nós percebemos como é que está um país, qual é que é a vertente que esse país, que essa agenda está para a sustentabilidade. Agora voltou o Joe Biden. O Joe Biden fez uma das coisas, eu ainda estava a estagiar numa organização que era a Alliance for Affordable Energy, onde o meu trabalho era verificar as bills que saíam e desmistificá-las para os diferentes estados, para que os consumidores soubessem porque é que o preço da energia está mais alto, porque é que o preço da energia está mais baixo. É isso que eu fazia. O Anti-Inflation Act foi um dos principais atos nos Estados Unidos de mostrar que a sustentabilidade é importante. Por exemplo, foram 369 mil milhões de dólares para transição energética, para capacitação das empresas, para redução e ajudas fiscais, que é uma coisa na sustentabilidade é muito importante. Ou seja, qual é que é o benefício que eu tenho de abrir uma empresa sustentável ou que a minha empresa também seja sustentável? Temos de ter o benefício financeiro. Claro. E para a sustentabilidade também não ficar cara ao consumidor final. A sustentabilidade tem que ser uma estratégia que tem de ser apoiada. E eu vejo que isso tem de ser um ponto que tem de ser trabalhado. Claro. Por exemplo, a União Europeia até 2030 é $1 trillion até 2030 em investimentos sustentáveis. E nós vemos que uma empresa que quer ser mais sustentável consegue mais facilmente ir buscar dinheiro a um banco. E, por exemplo, eu como jovem, vejo várias pessoas que estão a entrar no empreendedorismo, muitas das ideias das startups portuguesas jovens são verdes. Mas, por exemplo, é muito complicado uma startup portuguesa pedir dinheiro a um banco tradicional, porque o banco tradicional vai pedir uma cambada de dados que a startup não tem porque acabou de abrir. O que a startup tem é uma ideia, o que a startup tem é trazer este espírito jovem agregador que precisa de ser mantido em espaço português e em espaço europeu. Mas a verdade é que também há angel funds que podem ajudar essas startups. Claro que há, mas estes angel funds são muito importantes e nós temos agora a capital dos unicórnios em Portugal, que é muito importante trazê-los cá e... Parece que não, mas o Web Summit, termos o Web Summit em Portugal é muito importante para nós, porque estamos a pôr, por exemplo, Portugal no mapa durante 2 semanas, durante uma semana, como um país que é receptivo a estas ideias novas. Porque o que é inovação? E, por exemplo, eu sou Forbes 30 Under 30 em sustentabilidade e inovação social. Porquê? Porque a sustentabilidade anda de mãos dadas com a inovação. Há muitas marcas que vendem o mesmo produto, mas foi este ponto de inovação que o faz vender o produto. Senão só tínhamos um tipo de caneta, um tipo de óculos, claro. E isso não existe. E esta inovação que tem de ser fomentada também na sustentabilidade. Mas tem de haver, claro, este benefício, quer do Estado, quer dos apoios, e eu sei que o Repower Europe tem muito disso. Mas, por exemplo, será que está alinhado ou será que está pronto para um Portugal em que é pequenas, médias empresas? Como é que nós conseguimos... o nosso desenho empresarial. Sim, muito típico. Exatamente. Se isso será possível, tem que ser possível, mas se calhar tem que ser feito de uma forma diferente. João, de facto, como jurista, tu deves ser alguém preocupado com os reguladores e o regulador acaba por ser sempre aquele que dá o cânon e a métrica para aquilo que é a atividade dos diferentes setores. Deixa-me só dar-te aqui um exemplo que vem na sequência de um caso muito famoso, uma grande marca automóvel, neste caso a Volkswagen nos Estados Unidos, programou os seus computadores, os seus carros para identificar quando estavam em cima dos tapetes para medir as emissões e imediatamente reduzia as emissões de uma forma artificial para que a leitura estivesse dentro dos parâmetros normais. Isto feito por uma marca a nível mundial. A importância da existência dos reguladores é esta. E depois quero colocar uma segunda questão, João, desculpa, mas eu vou fazê-lo. Claro. Todos nós sabemos que, obviamente, setores como a banca ou os fundos de investimento também tinham reguladores, mas ainda assim nós passámos por graves crises, precisamente por falta de capacidade de intervenção dos reguladores. Eu sou jurista e entendo perfeitamente que as leis não sejam uma coisa sexy de se falar. Mas eu falo e eu escrevo para várias revistas, quer nacionais, quer internacionais, sobre, ou seja, desmistificar os regulamentos, desmistificar a lei, qual é que é o impacto que vai ter a nível social, qual é o impacto que vai ter a nível ambiental, porque efetivamente, quanto mais nós soubermos, mais podemos pedir dessa lei, podemos pedir da empresa e podemos perceber qual é que é o cenário que está a acontecer. E eu faço muito esse trabalho e acho que a malta da sustentabilidade
precisa muito de capacitar e precisa muito de explicar o que é que está a acontecer. Porque não podemos partir do ponto de princípio de que toda a gente sabe do que é que se está a passar e qual é que é o cenário europeu, português. Portanto, primeiro ponto. Segundo ponto, esse escândalo que aconteceu da Volkswagen foi uma coisa que repercutiu muito em todo lado, nacionalmente e internacionalmente, e fez repensar a forma como nós estamos a implementar medidas, a forma como nós estamos a implementar os regulamentos e a forma como nós temos de nos posicionar. Porque há muito, e eu sou muito crítico, muitas das vezes a lei não é clara, a lei não é precisa. E é nessa falta de precisão ou nessa grey area que entram aqui o dodging the system e que vemos algumas empresas a entrar nestes os chamados loopholes. E é aí que, e eu consigo dizer isto de uma forma bastante clara, as pessoas têm medo de Bruxelas. Há uma coisa que é o efeito Bruxelas. Se as pessoas sabem que Bruxelas está a regular para X princípio, as marcas tremem, porque sabem que a partir do momento em que isso entrar em vigor, o backlash ou a forma como eles terão que implementar isso é na sua supply chain toda, desde o material que eu compro até ao produto que eu vendo. E agora, para exemplificar um pouco do que se está a querer fazer, por exemplo, há agora uma diretiva, que é a Green Claims Directive, que saiu e que já foi aprovada, que é, muitas das vezes, as empresas diziam ou que eram verdes, ou que o material que utilizavam era sustentável, ou que era reutilizado, ou que era isto e aquilo. Hoje em dia vão precisar de especificar como, onde e porquê, quando e como. Porquê? Tem de ter nos seus produtos, por exemplo, um QR Code para o site que mostre efetivamente o quão verde é que é, quão sustentável é que é, e tem de ser fácil ao consumidor, porque o que existia era, por exemplo, eu digo-te que esta caneca é 100% feita com plástico, etc. e tal, e era o bare minimum, ou seja, o mínimo exigível pela lei, e eu vendia o meu produto como muito mais sexy, muito mais apelativo, porque era verde. Isso vai deixar de acontecer. E caso isso aconteça, o regulador vai ser muito mais exigente com marcas que o façam e que o pratiquem. Porque se as marcas não o vão fazer pelo bem social, irão fazer pelo bem económico, porque eu vou pensar duas vezes se quer ter um corte de 25%, ou de 8%, ou 10%, antes de efetivamente dizer que sou verde. Isto acontece para todos os lados. E é este caminho que a União Europeia terá de traçar, porque eu vejo a União Europeia como o bom aluno, o aluno que regula, e, por exemplo, os Estados Unidos, o Estado que faz, porque é muito mais fácil, já sabemos como é que é os Estados Unidos. Faz-se, signed, acontece. A União Europeia tem esta questão de ter o Conselho Europeu, de ter o Parlamento Europeu, Sim, mas a verdade é que quando sai uma diretiva, muitas dessas diretivas são bastante musculadas. São bastante musculadas. E às vezes saem logo com a multa que determinadas empresas têm que pagar. Lembro-me recentemente, a Meta e a Google tiveram que pagar e tu achas que isso não tem uma repercussão para os outros que estão à volta? Exatamente. Ou seja, se eu, pequena empresa, tenho este tipo de indicador, ou vou dizer que já vi uma Google ou uma Meta, claro, as pessoas pensam duas vezes. Mas a minha questão também é uma questão de princípio, João. Tu, enquanto jovem, provavelmente podes não recordar determinadas situações devido a respeito. Claro, claro. Eu lembro-me, ainda antes da grande crise das subprime, o FCC não ter qualquer tipo de problema com essas casas de investimento e com esses bancos. Por exemplo, lembro-me de existirem certificações AAA na véspera. Certo. Epá, isso... Não achas que estamos aqui e temos que falar de princípios como ética e transparência? Eu acho que sim. Não, eu acho que sim, e qualquer pessoa com bom senso terá que concordar connosco. A ética e os valores, num mundo cada vez mais AI, terá que estar em cima da mesa. Porque eu não consigo ditar à máquina o que é que são éticas e o que é que são valores. E se eu vou substituir metade dos meus trabalhadores por processos automáticos, esses processos automáticos precisam de estar regulados e transparentes. Por exemplo, há agora várias startups e vários movimentos que põem os processos deles na blockchain. Se está na blockchain, vai ser transparente a cada passo. Okay. E vai ser traceable, ou seja, eu vou poder ver desde o meu ponto inicial quem mexeu, quem não mexeu, quem certificou, que o vai tornar cada vez mais transparente. Eu acho que as palavras do futuro no mundo sustentável
em primeiro lugar, o reporte, ou seja, estar transparente ao mercado e eu dizer efetivamente aquilo que estou a fazer. Veja-se agora o Green Asset Ratio, ou seja, o que é verde e o que é que não é verde, e o quanto os meus investimentos é que são verdes. E depois também a questão da accountability, ou seja, as empresas vão ter de ser responsáveis, o famoso held accountable, por aquilo que fazem. E essa ética e esses valores estão agora no core das leis. Por exemplo, agora quando falamos destas diretivas financeiras e de disclosure financeiro, temos mínimos olímpicos. Ou seja, os mínimos olímpicos vão falar dos direitos humanos, vão falar da cadeia da direção, da board, estamos a falar dos CEOs. Ou seja, quando começamos a pôr leis e regulamentos que mexem com as camadas decisoras, é um outro momento. E 2008 não estávamos tão à frente nestas tomadas de decisões e isso serve como lições. Eu acho que isso serve como uma grande lição de que muitas das vezes a certificação precisa de ser revista. Muito rapidamente. Hoje em dia nós temos um grande conceito que é a certificação, que é o offset de carbono. Ou seja, uma empresa faz o offset de carbono da sua pegada carbónica, vai fazer a sua compensação. Nós tivemos o grande escândalo da Verra. A Verra nada mais era do que uma empresa que certificava o carbono e certificava os créditos. Ou seja, eu, por exemplo, gestor financeiro, vou compensar com plantação de árvores não sei aonde. E o que acontecia é que havia essa certificação do carbono, porém não havia a monitorização do que acontecia. E se eu estou a dizer uma coisa, mas essa coisa não é monitorizada ou monitorizável, claro, vai haver e vai dar aso a esses problemas, quer económicos, quer sociais. E isso foi um grande ponto. Faz lembrar, eu creio que é recente, eu creio que é deste ano, um escândalo que houve com laboratórios de água, que aí no norte de Portugal, certo, ou na zona centro, que certificavam a qualidade da água para consumo humano e, na realidade, as coisas não eram bem... Não eram bem assim. Lá está a questão da transparência, dos dados estarem à vista de todos e cada vez mais nós temos quer ONGs, quer movimentos, quer grupos que verificam esses documentos e que depois vêm levar à tona e depois aí temos esses escândalos. E eu ainda na temática de tirar os jovens destas bolhas, gostava de dizer que, por exemplo, as pessoas não precisam de estar ligadas quer ao Fórum Económico Mundial, quer às Nações Unidas, para terem trabalhos palpáveis. As pessoas podem, e os jovens podem começar, por exemplo, por ir às juntas, às câmaras municipais e às juntas que têm fóruns de jovens que querem saber o que é que esses jovens dessas juntas têm como problemas, mas eles precisam de aparecer e precisam de mostrar em que é que estão preocupados, porque também do outro lado, se eles não aparecem e se não dão a sua visão, ou, por exemplo, não participam em coisas tão simples como orçamentos participativos, claro, as camadas mais em cima, isto ainda num nível local, não conseguem perceber quais é que são os problemas dos jovens. Mas aí estás-nos a levar para aquele que é o ecossistema natural dos jovens, que é a escola e o ensino em Portugal. Claro. Há quem diga, e não sei qual é a tua opinião, há quem diga que a mudança começaria por aí, mas que a nossa escola... Não, a mudança, e eu levo sempre a educação à frente. A educação, a pesquisa. Por exemplo, falando e vendo, por exemplo, um grande empresário brasileiro, que era o Ike Batista, que ele estava muito... do petróleo. No petróleo. Ele agora está verde. Ele está 100% verde, ou quase 100% verde. Por exemplo, em negócios de açúcar, cana, agricultura, por exemplo, falamos das baterias de lítio, ele já está num passo mais à frente. Porquê? Porque ele tem uma visão holística do mercado. Ele já está a investir em baterias de sódio, que para ele... E porquê? Porque é preciso fazer pesquisa, e a pesquisa é cara e demora tempo. Muitos dos breakthroughs que nós temos são feitos à base de pesquisa e de informação. Demoram anos. Ele disse-nos, por exemplo, que esta questão da agricultura, dos tipos de agricultura que ele está a ter, ele, por exemplo, foi buscar toda a espécie que havia de cana, quer no Brasil, comprou ao banco na Ásia, comprou todas as espécies que haviam de cana, viu no mercado, pôs nos laboratórios, cruzou-as todas, mais de 300 espécies, e agora tem uma super cana, que é mais barata, é mais resiliente, que pode ser utilizada depois até para combustíveis, diz ele, mais verdes. Porquê? Com pesquisa. E eu digo mesmo à base da educação, ou seja, muito, muito mais atrás, que é primeiro, tornar as coisas muito mais acessíveis aos jovens. Como é que nós fazemos isso? Se eles estão desconectados das bolhas,
cada vez mais cedo, colocar nos planos curriculares a questão do ambiente, da sustentabilidade, da literacia financeira, a questão dos impostos, a questão de ter a sua poupança, a questão de saber onde é que ponho o meu dinheiro, onde é que eu invisto, os planos de reforma, de poupança. Isto para uma pessoa, para um jovem, é bastante importante, porque nós sabemos que temos a crise agora das reformas. Eu não sei se vou ter a minha reforma daqui a 40 anos, ou se a tiver é o quê? 5% do que trabalhei a minha vida inteira. Nós precisamos de estar cientes do que é que se vai passar à nossa frente. E para isso nós precisamos de saber, precisamos de estar, ou seja, precisamos de estar dentro do que está a passar. E se nós estamos desconectados, porque só aprendemos isto no liceu ou na faculdade, fica muito mais difícil. E daí, por exemplo, os Global Shapers fizeram um livro de literacia financeira que se chama A Maria e o Segredo da Poupança, que é exatamente para estes jovens de 6, 7, 8, 9, sobre a importância da mesada e de conservar o nosso dinheiro. É agora um projeto multi-hub, já foi traduzido para várias línguas, já está em vários países, com as moedas, com tudo, apoiado pela Fundação Santander e que teve um sucesso, porque os jovens não estavam Mas sabes que conectados com isto. Recentemente em Portugal houve a tentativa de incorporar literacia financeira no currículo e foi chumbado, sim. Porquê? E aí já é uma outra questão, que é a forma como isto está conectado com a forma como os nossos decisores veem estas prioridades. Mas, João, relativamente a isso, há uma coisa que acaba por ser relevante e importante, é por isso que eu te queria colocar esta questão, é que nós estamos numa escola do século XIX a tentar implementar e transformar o futuro com uma tecnologia que anda à velocidade da luz. Nós já estamos atrasados. Eu concordo perfeitamente e para isso é preciso redesenhar e repensar o modelo de educação que temos. Porque há vários estudos que dizem isto é impossível de competir. O período médio de retenção de informação dos jovens é cada vez menor. Eu não consigo ter jovens 3 horas sentados numa sala de aula a olhar para um quadro de giz e acharem aquilo interessante. E nos Estados Unidos, por exemplo, existem escolas que estão a gerir Airbnbs com crianças de 10, 11, 12 anos. E isso é uma coisa que está a anos-luz de Portugal. Por exemplo, em Portugal nós temos a Academia 42 do Dr. Pedro Santa Clara, que tenta trazer aquela questão, porque na informática nós temos muitos homens. Na questão de data management nós ainda temos muitos homens. Isto ainda não é certificado como se fosse uma faculdade, mas é um caminho que estamos a percorrer, que já está a acontecer. A programação, o coding, não é algo que está no programa normal, curricular dos jovens. E ainda no repensar dos modelos atuais. Eu, por exemplo, tirei Direito. O Direito ainda é uma coisa bastante tradicional. Não optei fazer na Faculdade de Direito de Lisboa por achar que não estava tão alinhado com aquilo que eu pensava que eram os assuntos globais do direito europeu, do direito internacional, dos European Affairs, da ciência política. Achei que era um modelo que estava mais alinhado àquilo que eu queria fazer. E mesmo assim ainda tenho algumas críticas, mas isto é uma coisa que é all around the world e é global. Nós temos de ter modelos educacionais que sejam alinhados ao que os jovens vivem no dia-a-dia. Então, se eu tenho um jovem que está no telemóvel sempre, via informação, muitas das vezes, vejo até com os meus primos mais jovens, que depois vão pesquisar por si a informação ao YouTube, veem aulas no YouTube. Porquê? Porque têm vídeos, têm imagens e a internet tem coisas boas. Estas aulas online de sítios certificados, de sítios de renome, que disponibilizam as aulas online de forma mais interativa, os jovens já procuram a informação por si. Claro. Complementam a informação que a escola lhes dá com o modelo que eles consideram mais deles. Olha, João, deixa-me aproveitar, tu já mencionaste várias vezes o Brasil, faz todo sentido, é o maior país de expressão portuguesa. É um país que tem provavelmente aquilo que se chama o pulmão do mundo, não é? A Amazónia. Como é que são vistas as questões da sustentabilidade e que conhecimento, quem é que tu conheces, que
Que parcerias é que existem entre jovens do Brasil e portugueses relativamente a isso? Eu ainda me lembro, eu ainda estava a estagiar na Global Alliance em Policy and Strategy, na altura em que era o governo do Bolsonaro, do Jair Bolsonaro. E eu lembro-me que em políticas ambientais, porque eu era o único que estava na União Europeia, o resto estava tudo a equipa nos Estados Unidos. E eu então ficava com as temáticas da União Europeia, do Brasil. E quando tinha de fazer o briefing do que é que o Brasil estava a fazer nessas matérias, eu não tinha quase nada para apresentar. O que era triste, e sabendo que a Amazónia é um dos pulmões do mundo. Agora, com este novo governo, a Ministra do Ambiente já está mais ciente destas questões da sustentabilidade, a Marina Silva, já está mais posicionada e dialoga mais com os países europeus neste sentido de conservação. Eu, por exemplo, agora na Generation, o nosso grupo de jovens protocolado com a UNA Portugal para o Futuro, esta semana fechámos uma parceria com uma ONG brasileira muito interessante que se chama Fome de Tudo. Esta Fome de Tudo está a ser levada a cabo pela ex-atriz da Globo, Úrsula Corona, que viu a questão do desperdício alimentar como um negócio. Porquê? Na época da pandemia começávamos a ver que muitos dos restaurantes e empresas tinham muita comida que sobrava e que tinha de ir para o lixo, e então ela criou esta Fome de Tudo, em que tem as suas refeições, tem as pessoas, tem uma própria aplicação que se permite ver que gastos é que se têm para maximizar nesta ideia da economia circular. E então, a própria Generation, porque nós temos equipas no Brasil, temos equipas em Angola, Moçambique, Dinamarca, Índia, um dos melhores. E então agora fechamos esta parceria, quer Generation, quer a Fome de Tudo. E vamos tocar num dos pontos. Esta nossa parceria vai se cingir num tópico que para nós é muito importante, a questão dos plásticos e dos microplásticos. Nós tivemos uma palestra agora recentemente sobre a doutora Sayon, que tem uma empresa que se chama Plastics Free, que nos mostrou um cenário bastante preocupante. Que as próximas crianças já irão nascer com plástico no cérebro, a questão dos microplásticos estarem na nossa comida, na nossa água, nos nossos peixes. E nós temos de fazer, e lá está, temos de ter um setor regulatório que regule, tendo em conta a nossa longevidade, a nossa vida. Se eu estou a comer comida que tem plásticos, tem requisitos de plásticos, como é que irá ser deteriorada a minha saúde no futuro? Portanto, e acaba por ficar mais caro a todos, não é? Especialmente claro, países que tenham sistemas universais de saúde. Claro, e isso vai pesar para todos. Portanto, nós agora vamos, e daqui recentemente, 1 ou 2 semanas, já estamos atualmente a tratar na questão de fazer negociações, quer com Bruxelas, quer com o Senado brasileiro, sobre a awareness que é de ter instrumentos legislativos que sejam fortes e rigorosos na questão dos microplásticos. E não iremos trabalhar sozinhos, vamos trabalhar, lá está, no ODS 17, que são parcerias estratégicas, quer com jovens portugueses, jovens angolanos, jovens moçambicanos, jovens brasileiros, ou seja, para as temáticas que importam. Porque é muito fácil atirar tinta, mas é muito difícil analisar relatórios de cientistas, trazer relatórios do IPCC, trabalhar com fusos horários diferentes, de países diferentes, para ter impactos tangíveis. Para mim seria um orgulho. Participar com ideias também. Construtivas. Não é uma temática importante debatermos a presença dos microplásticos na nossa alimentação, claro, na nossa cadeia de abastecimento das águas. João, estamos mesmo no último minuto. Para algum jovem que possa estar a ver este programa, onde é que os pode encontrar e como é que pode participar em tantos dos vossos projetos? Não. A Generation Resonance está aberta sempre a todos os jovens que queiram estar connosco. Por exemplo, temos o nosso Instagram, que é o mesmo nome, que é Generation Resonance. Vamos ter o nosso website soon. Podem mandar também ideias ou até vontade de se juntar a nós no generationresonance@gmail.com e ficar connosco. Temos tido várias procuras de jovens do norte do país, do sul do país, do Alentejo, do Algarve. Ou seja, não é só Lisboa e Porto que há estes jovens que estão também capacitados com esta ideia de que podem mudar o local para o global, porque qualquer ação que eu tenha aqui em Lisboa ou em Portugal irá refletir no mundo como um todo, porque nós somos um ecossistema. E eu quero criar um ecossistema de jovens capazes. Fazemos palestras, workshops. Vão às escolas, eventualmente, inclusive? Estamos já a tratar disso para
no próximo ano teremos sessões de capacitação de literacia climática e literacia financeira, portanto estamos a trabalhar nisso, mas quando falamos de escolas, e especialmente de escolas secundárias, temos de movemos-nos devagar, porque as escolas têm que aceitar, Sim. mas iremos chegar lá. João Maria Botelho, muito obrigado por ter estado aqui connosco, está bem, obrigado por ter abordado estas temáticas importantes. Obrigado a si também que nos acompanhou, não só no programa de hoje, mas toda esta semana. Já sabe que pode ver e rever estas conversas subscrevendo no nosso canal de YouTube. Clique lá no sininho para receber a notificação sempre que colocamos um programa novo. Resta-me agradecer, desejar-lhe um ótimo fim de semana. Segunda-feira estamos de volta. Muito obrigado.